Beleza, já estamos Ok. gravando, pessoal. Já estamos gravando. Então, com muito prazer que a gente traz o trabalho desenvolvido pelo Ramon, com apoio, com o apoio que nós tivemos do Diego, né, da UFPA, Diego, que é bibliotecário da UFPA, que está aqui conosco na sala. Esse foi um trabalho desenvolvido pela UFPA com relação ao instalador de DSpace, na expectativa de favorecer uma celeridade no nosso processo. Então, quando nós conhecemos isso, inclusive na última reunião ampla que nós tivemos da Rede Norte, que aconteceu em Belém, a gente entendeu que isso deveria ser uma coisa muito propagada, porque é uma forma efetiva de a gente poder consolidar alguns repositórios, trabalhar com a questão dos repositórios, né? Então, é um prazer imenso, Ramon, recebê-lo aqui na nossa live aqui da Rede Norte. Agradecer muito a você, ao Diego que fez esse meio campo aí para a gente, né? E agradecer ao FPA pela participação do evento nesse momento, tá bom? Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, Célia. Obrigado, Thiago. Bom, vamos começar, né? Vamos lá. Bom, um pouquinho da nossa agenda, ela não é longa, mas vai ter bastante aí imagens. Mas vamos lá, eu vou apresentar um pouquinho do contexto, né? Por que surgiu a ideia do instalador, os requisitos, procedimentos gerais, como é que faz, e uma visão para o futuro de o que a gente tem pensado em conversas, eu e o Diego, né, a equipe, sobre o instalador. Bom, no contexto que nós estamos, basicamente, a gente tinha uma necessidade constante de instalar repositório ou então máquinas de teste. Isso até hoje perdura no nosso caso. E é um processo que ele não é tão rápido, dependendo da expertise, né, do profissional. A gente está falando aqui de um profissional de TI. Essa apresentação ela é um pouquinho mais técnica, né? Então, quem não for de TI, por favor, não sinta acanhado nem nada disso, mas essa também é uma etapa importante, né, para a implementação do repositório. Então, a gente via essa necessidade tanto nossa quanto de outras instituições, né? Nós recebíamos muitas solicitações. E, de maneira geral, quando recebíamos as solicitações, ou a instituição ela não tinha um profissional de TI alocado, ou então ele não tinha muita experiência com DSpace e aí tinha muita dificuldade. Algumas vezes contava só com bolsistas, alguma coisa nesse sentido, né? E especialmente nesse caso de pouca experiência, o tempo de instalação ele é muito alto. Das primeiras vezes que eu precisei instalar o DSpace em algum servidor, alguma coisa assim, eu levei mais ou menos 1 semana a 2 semanas, né? Isso é um tempo muito longo, porque eu não tinha experiência, e aí alguns passos eles emperravam, eu não sabia como resolver, tinha que ficar lendo, indo atrás. Eu demorava muito para resolver esses problemas. Então, bem no início, quando eu tinha que fazer esse processo manualmente, eu levava mais ou menos esse período, né? E isso também acontece com outras instituições. Nós percebemos, né, que não era uma particularidade nossa esse tempo elevado de instalação. Enquanto que automatizar um processo desse iria reduzir muito esse tempo de instalação.
Só para ter uma ideia, usando o instalador, a gente leva mais ou menos algumas horas. Depende de uma série de questões, né? Vai depender de conexão de internet, vai depender de hardware, vai depender de algumas coisas nesse sentido, mas leva algumas horas. Eu não sei precisar quanto, porque varia, mas em média aí, pelo menos na nossa experiência, no UFPA, umas 3, 4 horas, alguma coisa nesse sentido, né? Usando o instalador. Bom, e aí alguns requisitos, né? Para instalar o DSpace utilizando esse instalador, a gente vai precisar de alguma distribuição Linux. A maioria dos repositórios institucionais eles estão rodando em servidores Linux, né? Eu não conheço instituições que rodem em Windows. Ter o apt-get instalado, que é um mecanismo para instalar aplicativos, né, no Linux. Nem todas as distribuições têm isso, mas dá para instalar e aí, pelo menos para usar, né, nesse processo de instalação, e depois, se não quiser utilizar o apt-get, pode remover. O código-fonte do DSpace 5 é muito importante, esse ponto aqui, porque nessa versão do instalador, ele funciona para DSpace 5, tá? O DSpace 6, o atual, ele teve algumas alterações, especialmente em arquivos de configuração, então não dá para utilizar essa versão no DSpace 6. Mais para frente a gente vai discutir um pouco disso. E o código-fonte do instalador. Esses são os requisitos para utilizar o nosso instalador, né? Agora, para utilizar, para instalar o DSpace em si, isso utilizando ou não o nosso instalador, né? Fazendo esse processo mais automatizado ou de maneira manual, eu diria que precisa pelo menos do Git para copiar os repositórios, né? Lá do GitHub. Vai precisar de 4 GB de RAM e 100 de armazenamento. Bom, no primeiro passo a gente vai ter que copiar esse código-fonte do DSpace lá do GitHub, em seguida copiar o código-fonte do instalador, utilizar usuário root, né? Usuário com privilégio de superusuário, e é importante copiar os arquivos do instalador para a pasta do código-fonte do DSpace, porque o instalador ele vai ter que ler os arquivos do DSpace para ele poder fazer o processo de instalação. E aí, eu fiz alguns prints, pessoal, para que vocês possam ver. Eu tinha pensado em fazer a instalação aqui, a live coding, digamos assim, só que tem uma etapa da instalação que quando o DSpace ele começa a copiar vários arquivos, que demora muito, e aí poderia ficar muito longa, poderia passar do tempo, sem falar que ficaria impraticável do ponto de vista de aprendizado quando chega nessa etapa. Então eu preferi bater print, né, e trazer na apresentação. Então, no primeiro print aqui, eu estou copiando o código-fonte do DSpace na versão 5.2
com esse comando git clone aqui, passando a versão específica. Na segunda figura, eu estou copiando o instalador do GitHub, né? E em seguida, na imagem 3, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui andando. Vocês estão vendo isso? Conseguem ver meu mouse? Sim. Sim. Tá bom. Então, eu copio os arquivos lá do instalador para a pasta do DSpace para começar todo o processo. E aí eu preciso dar um chmod lá no Linux para permitir execução, né, desse arquivo de instalação. E em seguida eu digo para o Linux, através desse bash DSpace installer, para ele abrir e executar esse arquivo. Então, ele me abre essa tela de boas-vindas, dizendo que é o instalador na versão 1.5, né? E aí me dá algumas informações. E em seguida, ele me pede algumas informações, como o nome completo da instituição, né? Que, de maneira geral, como nós utilizamos repositórios institucionais, né, nas universidades. Então, de maneira geral, a gente vai passar aqui o nome da universidade, né? A sigla também, que vai lá para o dspace.cfg, que é um arquivo de configuração do DSpace. E em seguida, perdão, gente. E em seguida o nome do repositório. Todos esses nomes aqui, eles estão vindo por padrão no instalador, mas dá para modificá-los, né? Dá para colocar o nome da instituição, o nome do repositório. Tem algumas instituições que fazem abreviação, né, do repositório, então tudo isso dá para fazer por aqui. E aqui, alguns repositórios utilizam logotipo, né? Mas quem não tiver, pode deixar isso em branco e seguir a instalação. E aí, a gente chega na parte de banco de dados, né? O script ele vai executar essa tarefa de banco de dados. Ele cria o usuário para a gente, vai criar o banco e aí pede para que seja inserido essa senha desse usuário de banco de dados. Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês podem falar que eu vou um pouco mais devagar, tá? E dito isso, ele, depois de passar as credenciais, ele vai instalar o sistema de gerenciamento de banco de dados, que nesse caso a gente está usando o Postgres, né, que é um SGBD open source, gratuito, né? Então, de maneira geral, as universidades elas usam o Postgres e aqui na nossa instalação nós demos prioridade para ele também. Pode ser alterado no código-fonte, né? Se alguém usa Oracle, usa alguma outra solução, né? Talvez utilize solução da Microsoft, alguma coisa nesse sentido, pode ser alterado lá no código-fonte do instalador, tá? Ramon, aproveitando aí que você falou isso, a Vera está perguntando aqui, ó, as configurações de personalização são feitas apenas na instalação ou podem ser feitas a qualquer tempo? Personalização em que sentido? Eu não entendi a personalização. Eu acho que são essas que você mostrou, né? Como o nome da instituição. Não sei, a Vera pode responder, de repente. Vera, se quiser abrir o seu áudio. Então era isso mesmo. Aquelas que você mostrou, né? De nome da instituição, enfim, aquelas que já vêm no instalador.
Sim, sim, podem ser feitas a qualquer momento. O DSpace, ele tem um arquivo que é super importante, que é o dspace.cfg, que está na raiz. Mais para frente eu vou mostrar essa pasta, que está na raiz, e aí tem esse arquivo, né? Dspace CFG. Lá a gente pode alterar banco de dados, pode alterar o nome do repositório, pode alterar o nome da instituição, pode alterar a URL do nosso repositório. Por exemplo, o repositório da UFPA, repositório.ufpa.br. Se eu quiser mudar esse nome, basta eu ir no DSpace CFG. Posso mudar e-mail, posso mudar muita coisa. Basta ir lá nesse arquivo, fazer alteração e reiniciar o servidor, que vai funcionar tranquilamente. Tá bom, Vera? Podemos seguir, Thiago? Podemos. Então vamos lá. Obrigado. Bom, aí aqui é uma tela de instalação do SGBD, né? Que é Postgres. E aí aqui a gente chega na definição do diretório raiz. O DSpace, por recomendação da equipe de desenvolvimento, né, a gente instala ele na raiz do diretório Linux. Eu mostro aqui uma figura de como é a árvore de diretórios do Linux. Quando a gente passa esse nome aqui, por exemplo, que nesse caso aqui do print é DSpace Base, o que o DSpace faz é colar essa pasta aqui na raiz do Linux, né? E aí, então, esse DSpace Base seria esse DSpace aqui com S maiúsculo que eu estou colocando. E aí, aqui dentro é que tem uma pasta chamada config, que tem, por sua vez, esse arquivo dspace.cfg, que faz todas essas alterações. Eu posso mostrar depois, se for interessante, esse arquivo, só o pessoal ter uma ideia de o que tem lá e como é que dá para alterar as configurações, tá bom? Bom, e então, né, passando o nome dessa pasta, essa pasta vai ser a nossa pasta principal do DSpace. Todas as nossas configurações de funcionamento, comandos do DSpace ficam dentro dessa pasta, né, que fica na raiz. Ela é super importante, essa pasta. Sem ela, o DSpace ele não funciona. Então, a gente tem que passar, né, esse nome. Eu prefiro, pelo menos a gente usa aqui na UFPA, passar o nome com a versão. Por exemplo, a gente usa aqui DSpace 52, DSpace 63, DSpace 45. Eu sei que DSpace 52 é referente ao DSpace na versão 5.2, 63 na 6.3, e assim por diante. Por que eu não ponho DSpace 4.2, né, no nome da pasta? Por uma questão de funcionalidade. Eu posso fazer com que o Linux ele leia isso de uma outra maneira. Eu posso fazer com que ele leia isso errado e aí gere erros, gere bugs e uma série de problemas. Então, por isso eu ponho os números sem o ponto, tá? E eu acho que é uma sugestão boa, porque quem gerencia muitos repositórios, às vezes acaba tendo repositórios com versões diferentes, né? Às vezes até mais de uma instalação no mesmo servidor, e aí vale a pena
pela pasta raiz já saber qual é a versão do DSpace, ao invés de ter que ir lá na linha de comando do DSpace e encontrar qual é a versão. Bom, depois disso, ele vai pedir o endereço IP, né, do servidor. Isso aqui também vai para o dspace.cfg, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu botei aqui, esse IP 10.0.0.1. De maneira geral, as instituições, né, de vocês, quando alguém põe, sei lá, repositório.ufpa.br, ele vai apontar para um IP, que no caso é o nosso IP de servidor, né? Mas no CFG, às vezes é bom pôr o nome, né? Aqui, por que eu botei o IP? Porque normalmente quando uma instituição ela está fazendo uma instalação, né, do DSpace, ela ainda não tem um nome de domínio do repositório. De maneira geral, ainda está se fazendo o teste, então ainda não se tem aquele repositório.instituição.br, entendeu? Alguma coisa assim, ou o nome lá do repositório. Isso normalmente é pensado um pouco mais para frente, pelo menos o que eu tenho visto nas instituições. Então, muitas vezes esses testes eles vão ser feitos primeiramente, né, no servidor em que está se fazendo alguns testes, algumas implementações, algumas configurações, e só depois, quando esse projeto ele está um pouco mais maduro, é que se define a URL, né, esse nome. Então, é por isso que inicialmente eu prefiro usar IP e depois eu mudo para o nome de domínio, tá bom? E na segunda tela aqui, são todas as informações, né, que eu passei. Ele pede para eu confirmar essas informações e elas estavam ok, e eu segui com elas. E no próxima etapa tem o usuário, que também é uma recomendação da documentação da equipe de desenvolvimento do DSpace, usar o usuário DSpace para fazer as operações, tanto para iniciar o servidor web, né, Tomcat, fazer os comandos no terminal lá do DSpace e outras coisas assim. Aí isso aqui eu sempre deixo por padrão, por uma recomendação deles, né? E em seguida ele começa a copiar alguns pacotes que a gente insere e copiando também arquivos de instalação. Essas etapas elas já começam a demorar um pouco. Já demora um pouquinho, já não é tão rápida, e a partir daqui eu preferi deixar, porque basicamente ele copia esses arquivos, aí depois pede para a gente inserir o administrador lá do repositório. Ele vai pedir e-mail, vai pedir senha, e o DSpace ele está pronto, o servidor web já está levantado, já está tudo funcionando. Eu optei por uma apresentação um pouco mais limpa, né, para não encher de muitos prints. E aí, quando chega aqui que ele copiou esses arquivos, e aí ele faz mais algumas operações,
o repositório está instalado. Bom, e aí a gente chega já numa perspectiva olhando para o futuro, né? Eu estou trabalhando já no instalador que seja compatível com o DSpace 6. Eu fiz alguns testes ontem. Inclusive, eu estou trabalhando nele numa linguagem diferente, porque o instalador atual ele é escrito em Bash script, então ele só funciona em Linux. E eu estou trabalhando um novo instalador em Python para ele funcionar tanto no Linux quanto no Windows, para a gente permitir a possibilidade de uma portabilidade, até porque algumas instituições já entraram em contato conosco pedindo, né, a possibilidade de instalar repositório no Windows. Isso já aconteceu algumas vezes, especialmente quando falta profissional de TI, né? Que aí alguém que não é de TI, mas que tem um pouquinho mais de entendimento, consegue fazer essa instalação. Um outro ponto também que eu estou trabalhando e já fiz alguns pequenos testes é a utilização de interface gráfica nesse instalador, né? Tanto no Windows quanto no Linux, né? Uma interface gráfica fácil, simples, para que fique acessível, né? Não só para profissionais de TI, mas para atender essas instituições que não possuem alguém de TI alocado, né? Em biblioteca ou é lá no setor que vai cuidar de repositório. E, assim, uma sugestão, né, que eu faço é que uma integração maior entre as equipes de TI das universidades da rede, para que a gente possa, né, desenvolver essas ferramentas, esses mecanismos para melhorar, né, os repositórios, tanto de cada instituição, mas da rede, né, em geral. Surgem tantas ideias assim em conversas que eu tenho com o Diego, mas muitas vezes a gente esbarra na questão de ter gente para cooperar, para trabalhar junto. Então, se pudéssemos ter essa integração entre as equipes, seria muito bom, porque poderíamos desenvolver mais ferramentas, né, como essa. E, assim, dentro de algumas semanas, eu acredito que o novo instalador ele deve estar disponível já. Bom, gente, eu acredito que seja isso. Muito obrigado. Meu contato está aí. Eu agradeço, tá? O convite, e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom? Beleza, Diego. Ô, Diego, você falou Diego aí, agora ficou na cabeça. Obrigado aí, Ramon. Ramon, até de repente, aproveitando aí a sua fala, esse projeto vocês fizeram só vocês aí da UFPA? Tiveram participação de alguém? De mais alguma outra instituição, né, que eu digo? Não. Foi algo só da UFPA mesmo, né? O projeto ele começou com alguns bolsistas nossos. Preciso dar o crédito para eles, né? O Lucas e o Ítalo. Eles desenvolveram a ideia, e aí a gente agora trabalha no processo de aprimorar, né? Beleza. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ramon, a gente tem visto aí bastante, né, ou mais recentemente, né, nessas questões de infraestrutura, inclusive o próprio DSpace tem algumas imagens de Docker,
Como é que você vê ou diferencia essa situação de ou fazer ele num container ou fazer um instalador? Como é que você vislumbra aí essa situação? Bom, Thiago, então, eu já estou também trabalhando nessa questão de container, né? Eu acho que é super importante, ela facilita demais a vida, até economiza tempo para instalar, para configurar, né, uma série de coisas. Com Docker é só baixar a imagem e aí inserir, né, num servidor. Só que a gente esbarra na questão mesmo de conhecimento, né, dos profissionais. Eu estou nesse momento fazendo um curso de Docker para trabalhar com Docker no DSpace 7, sabe? É uma meta nossa, assim, porque facilita demais e economiza tempo, inclusive também nessas etapas de instalação, né? E ajuda muito, dá para fazer microserviço, dá para fazer uma série de coisas muito positivas que, assim, eu acho que a gente só tem a ganhar com o Docker. Eu gosto muito, eu sou um fã. Beleza. Legal, legal, obrigado. Bom, o Renato perguntou aqui, onde é que está o script do instalador, onde é que de repente baixa, se isso está no Git, se isso está em alguma URL disponível ou Sim. disponibilizada, né, aí por vocês da UFPA. Está no GitHub, eu vou já passar, se eu não... Perfeito. Ótimo. E enquanto você vai pegando aí, o Ramon, tem uma outra pergunta aqui do Juliano. O instalador já faz a instalação do DSpace padrão com os campos já configurados para os metadados compatíveis com o Evict, que o Evict tem aquele template também do DSpace na JSPUI, que já vem com os metadados de área de conhecimento, os áreas de conhecimento do Evict, inclusive, né, utilizadas por eles. Ele já vem configurado com isso ou ele vem com um padrão do DSpace mesmo? Olha, isso vai depender do código-fonte que é baixado, né? Eu acho que eu falei lá no início que um dos requisitos é o código-fonte do DSpace. A gente testou aqui tanto o código-fonte da equipe do DSpace, quanto um que a gente desenvolveu template aqui na UFPA, que ele já tem algumas padronizações do Ebict, entende? Esse que a gente fez alterações no template. Ele já tem algumas coisas de metadados do Ebict. Eu não sei te precisar se já atende todos os requisitos, mas sim, alguns desse nosso repositório ele atende. Eu vou ver aqui, tá? Aí eu coloco aqui no chat. Beleza, beleza. Depois eu vou pegar esses dados aí depois com você, Ramon. Vou te pedir para você me passar depois, porque esse material também a gente costuma colocar essas material de referência das palestras, né? A gente costuma colocar lá no site também da Rede Norte, para que as pessoas possam acessar quando precisarem, né? Beleza, agora, espera aí que tem mais pergunta aqui. Bom, aí tem o Renato também, mas eu acho que é mais um comentário, né? A versão corrente do DSpace é a 6.5. Em agosto teremos supostamente, realmente, o Renato, o lançamento da versão 7 do DSpace. Eu não sei se isso foi uma pergunta, ou se viria uma pergunta, ou se esse é só um comentário. Bom, Renato, você quer fazer aí alguma pergunta em relação a isso? Se o script pode ser portado para a versão 7. Renato, ainda não. Ele não consegue... a gente não consegue
portar ele nem para 6. Então, é por isso que eu estou fazendo algumas atualizações, porque da 5 para 6 já tem algumas alterações de arquivos lá de configuração. Então, a gente já não consegue usar ele para 6. E nesse trabalho, eu já vou tentar deixar ele pronto para 7, né? Mas a gente só lança instalador aqui depois de já ter testado a versão, e no momento nós ainda não testamos a versão 7. A gente está esperando também ansiosamente sair no dia 2 de julho, que o pessoal lá de desenvolvimento prometeu, né? Então nós vamos testar primeiro e tentar fazer um script. Não sei quem é que estava aqui na Open Repositories, mas a equipe de desenvolvimento deu uma palestra lá e uma série de coisas da instalação vai mudar, porque, por exemplo, eles desacoplaram o Solr, né? Que até a versão 6 ele vinha acoplado, mas na 7 ele já não vem. Então, assim, são algumas alterações que a gente precisa olhar, né? Com mais calma, quando sair já uma versão estável, para a gente começar a trabalhar nessa questão. É isso aí. O Solr agora está standalone, né? Está rodando separado. Deixa eu ver aqui. Ele botou aqui, ó, o próprio Renato, né? Houve sugestão deles para não mais instalar as versões anteriores. O ideal seria já produzirem para a versão 7. E comentando que assistiu essa palestra aí lá no OR também. O Alcemir botou aqui, ó, pode falar algo sobre o Bash nessa aula ou direcionar para algum vídeo do canal e afins? Aí eu não sei, talvez seja mais interessante ele te mandar um e-mail, Ramon, para você de repente dar alguma indicação. É melhor. Me manda um e-mail, tá? Eu vou pôr aqui meu e-mail, tá? Perdão que eu acabei esquecendo. Tá aí, gente. Já estava ali em cima, mas que veio tanta pergunta aqui também que aí acabou sumindo um pouquinho. Aí o Juliano tem uma outra pergunta aqui, ó. Vocês recomendam, para quem tem a versão 6.3 já instalada, migrar para a versão 7 agora, assim que lançar? Tem algum recurso novo essencial? Olha, quem foi que fez a pergunta? Thiago, perdão? O Juliano. Olha, o meu conselho, que é o que nós vamos fazer aqui, abre uma máquina de teste, instala a versão 7 lá, vai testando, porque lembrem que vai sair uma versão 7.0. Isso é super importante atentar que não é a versão 7.1, é a 7.0. Ou seja, ainda tem algumas instabilidades. Então, eu aconselho a criar uma máquina de teste e instalar a versão 7, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Perfeito, eu concordo, gênero, número e grau. Não recomendo para nenhum dos meus clientes ou dos trabalhos que a gente faz aqui nunca instalar a versão 1.0, né? Gera uma série pode gerar, né, uma série de incompatibilidades, uma série de ajustes a serem feitos e dá mais dor de cabeça do que benefício. Eu estou postando aí no chat o repositório. Esse primeiro link é o DSpace 5 com o tema que a gente criou, tá? Já alterado o layout, as telas, e aqui o instalador que está no Git do Lucas, tá? A gente tem um repositório aqui também, no GitHub, mas eu não achei. Depois eu passo. Posso passar, tá? Com mais calma.
Depois a gente põe junto com o vídeo, né, junto com esse material aí para o pessoal poder acessar. Tá bom, eu te passo. Beleza. A Maria Ismênia está perguntando, para quem está iniciando, qual é a melhor versão? Olha, eu sou suspeito, mas eu gosto demais da 5, embora ela seja uma versão um pouco antiga. Mas assim, Maria, se tu tiver uma equipe de TI que pode dar uma força lá para vocês e não tem uma pressão, né, de entrega, de visita lá do MEC, alguma coisa assim, de repente vocês podem até começar a testar a 7. A 7. Eu acho que é isso. Beleza. Bom, não sei se alguém ainda tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Bom, estamos chegando aqui beleza, Denilson. Denilson está colocando aqui, ó, Ramon, muito obrigado, ótima palestra. Valeu, Denilson. Obrigado. Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, eu vou pedir para vocês aí, antes da palavra da professora Célia, quem puder, né, ligar suas câmeras. A gente costuma fazer uma foto aqui dos participantes, né? Então, se vocês puderem ligar a câmera de vocês aqui, quem puder, enfim, tiver disponível para poder colocar, a gente já tira uma foto aqui. E o Juliano está colocando aqui também, o Ramon, parabéns, excelente. Agora é só marcar com o Ramon para ele voltar quando o instalador da 7 estiver pronto. Ai, Ramon, ninguém quer te abandonar, tá vendo? Porque realmente foi muito bom, né? É a linha que a gente tem seguido aqui na rede. Eu já estou até me antecipando, hein, Thiago? Enquanto estão abrindo aqui as câmeras, né? É essa linha de uma coisa bastante operacional, né? Que a gente possa ter elementos e ferramentas para fazer com que os repositórios saiam efetivamente, né? Então, é nesse sentido que eu acho que foi muito boa a sua fala, muito boa mesmo. Eu estou de acordo. E, Ramon, vou tentar, de repente, a gente ver se abre alguma conversa e ver se a gente consegue ajudar vocês aí, né, e participar aí desse projeto para a gente poder colocar pelo menos um instalador da 6, Sim. Talvez até o final desse ano, né, porque na minha expectativa a instalação dos 7 em produção devem cair lá para o ano que vem, né, para o início do ano que vem. Uhum. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer para ter dar uma ajuda aí para a equipe de vocês. Beleza, valeu, Thiago. Bom, já vou tirar a foto aí, todo mundo dando um sorriso, quem tiver com a câmera aberta. Beleza. Tem outra página? Não, acho que não tem outra página. Cadê o resto do pessoal? Acho que já está todo mundo aqui. Beleza. Bom, Ramon, muito obrigado. Excelente palestra, excelente iniciativa, né, e trabalho aí de vocês com o FTA. Parabéns. E vamos trabalhar para a gente fazer mais coisas, né, disponibilizar para a gente disseminar conhecimento, né, botar para fora aí essa produção das instituições, porque isso é o que a gente tem de mais rico para poder oferecer para todo mundo. Muito obrigado aí. Obrigado a todos também que participaram e que estiveram junto com a gente aí durante esse período. Isso mesmo. Eu agradeço. Obrigado, Thiago. Obrigado, Célia. Obrigado todo mundo. Sempre que precisarem, tá? A gente está por aqui para dar uma força. Ótimo, Ramon. Eu vou fazer um monte de pergunta para você no seu e-mail, Ramon. Por favor, me atenda. Tudo bem. Vou atender, sim. Obrigada, Ramon. Obrigada a todos que vieram. É sempre um prazer a gente tê-los aqui, não é? Lembrando a vocês, como eu coloquei, nós vamos trabalhar agora com outras questões ligadas à implantação de repositórios, né? A expectativa, então, é que a gente tenha uma reunião da rede para que a gente possa projetar ações e
questões como essa. Então, eu quero muito agradecer ao Thiago, parceirão de sempre, né? Ao Ramon, pela gentileza de estar conosco, ao Diego, que foi quem fez essa articulação para a gente, né? Ao FPA em especial, porque nos permitiu ter uma ferramenta, vou dizer assim, como essa, para que a gente possa dar celeridade ao nosso trabalho. Gente, muito obrigado e eu aguardo vocês no próximo momento da rede, ok? Obrigado, professora Célia. Um abraço a todos aí. Uma boa tarde e até a próxima.